Hoje estarei falando sobre as características de uma pessoa disciplinada. Começamos ontem a falar que você não pode ter benefícios sem trabalho. As pessoas querem todos os benefícios, mas nem sempre querem fazer a parte delas. Naturalmente, nós queremos que é mais fácil. Mas a verdade de tudo é que Deus não nos fala em lugar algum que ser um cristão vitorioso seria fácil. A salvação é fácil, tudo que você faz é aceitar o que Cristo fez por você. Mas se você realmente quiser andar em vitória, haverá algumas coisas que Deus lhe pedirá para você fazer. E não importa muito se você quer ou não fazê-las, não importa se você gosta ou não, não importa se é conveniente ou não, se é agradável ou não, você tem que fazê-las. Todas as vezes que nós fazemos coisas que não queremos fazer, isso requer uma disciplina e autocontrole. Vivemos em uma sociedade sem domínio próprio. Vivemos em uma sociedade em que o excesso é algo normal. Como americanos, fazemos tudo excessivamente. Nós comemos demais. Nos entretemos de forma excessiva, provavelmente. E a quantidade de entretenimento que as pessoas acham que precisam hoje para sobreviver é inacreditável comparado à época em que eu era uma criança. E isso não foi há tanto tempo atrás, glória a Deus. Então, continuamos querendo mais e mais e mais de tudo. E em algum ponto temos que disciplinar alguns desses desejos e algumas dessas vontades. E você tem que priorizar algumas coisas. Em outras palavras, eu posso querer algo, mas se eu sei que isso não me fará bem, eu preciso estar pronto a dizer eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu sei que isso não produzirá algum bem para mim em minha vida. As pessoas dizem, esse negócio de disciplina... Veja, disciplina não é sua inimiga, ela é sua amiga. A disciplina é uma ferramenta, o autocontrole é uma ferramenta que Deus nos deu, é um fruto que Deus colocou em nós para nos ajudar a ter o que dizemos que nós queremos e que nunca teremos se não nos disciplinarmos. O autocontrole é essencial. Você pode viver toda a sua vida tendo que ser mandado pelas pessoas a fazer aquilo que é certo, mas Deus procura aqueles que Ele possa usar para fazer o que é certo sem que sejam obrigados a isso. São aqueles que fazem o que é certo quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo. Eles fazem o que é certo não apenas para conseguir alguma coisa, fazem o que é certo porque é certo. Vou falar isso de novo porque é muito importante. Às vezes estamos dispostos a fazer o que é certo porque achamos que temos uma recompensa. Se eu puder tirar algum proveito, posso fazê-lo. Veja, Deus nos chamou para sermos pessoas de excelência, pessoas de integridade, pessoas que fazem o que é certo. Gálatas 6:9 diz, meus irmãos, não canseis de fazer o bem, pois no tempo oportuno vocês colherão se não desfalecerem. Se você continuar fazendo o que é certo por muito tempo, terá resultados certos. Mas você não pode ter uma vida inteira bagunçada. E quando ouvir o evangelho ser pregado, aceitar a Cristo, e então fazer uma ou duas escolhas certas e ficar chateado porque a sua vida inteira não é transformada. Se gastamos 30, 40 anos para fazermos uma bagunça, pelo menos vamos dar a Deus o tempo que demos para o diabo. Amém? Não seja o tipo de pessoa que alguém precisa ficar no seu pé para que faça o que é certo. Não seja aquele tipo de pessoa que viveu uma vida derrotada e de repente agora você sabe que está prestes a ter um grande problema. Ou prestes a perder algo que lhe é precioso, então, é melhor eu me endireitar e fazer o que é certo. Mesmo assim, são as circunstâncias que estão lhe obrigando a fazer o que é certo. Nós precisamos fazer o que é certo porque é o certo. Nem mesmo porque teremos bons resultados, mas só porque é certo. Você se sente bem consigo mesmo quando começa a fazer as coisas que estão certas. Respeito próprio é um fruto de disciplina. Pense nisso. Quando você sabe que está controlando a si mesmo, controlando suas paixões, controlando o seu dinheiro, controlando o seu tempo, você está tendo respeito próprio. Você se sente bem consigo mesmo. Ninguém gosta de sentir que está fora de controle. Amém? Todos precisamos sofrer uma das duas coisas: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento e desapontamento. A excelência é o resultado da disciplina. E a consequência da mediocridade é o desapontamento.
Eu li isso ontem à noite e eu gostei muito. O talento sem disciplina é como um povo andando de patins. Tem muito movimento, mas você nunca sabe para qual direção está indo. Isso é mesmo verdade. A autodisciplina começa com o controle dos pensamentos. Se você não pode controlar o que pensa, não pode controlar o que faz. Pode-se dizer que a autodisciplina permite a você pensar primeiro e agir depois. Quando nós não temos nenhuma disciplina, apenas fazemos coisas. E compramos coisas e nem sequer pensamos. Apenas compramos, apenas comemos, nem sequer pensamos se precisamos, nem sequer pensamos se estamos com fome ou não, apenas comemos. E depois, sabe quando agimos assim, nos sentimos mal conosco? Quantas pessoas estão cansadas de viver assim? Sabe, eu não quero viver me lamentando, eu quero viver feliz. Eu quero viver alegre, eu quero olhar para trás e dizer, bem, eu tomei as decisões certas hoje, me sinto bem com a forma como gastei o meu tempo hoje, me sinto bem com o fato de que eu comi até ficar satisfeito e depois me levantei. Quantas pessoas chegam a tal ponto que sabem que deviam parar, mas comem uma refeição após a outra sem parar? Quantos aqui estão me entendendo? Às vezes não como no meu próprio prato, mas começo a comer no prato de todo mundo. Acabei o meu, depois como um pouquinho do Dave, depois de uma outra pessoa. Os meus filhos sempre riem de mim porque quando vamos ao restaurante eu digo, o que vocês vão pedir? Então faço cada um deles pedir alguma coisa que eu gosto, sabe? Alguém aqui é assim? Eu sempre sugiro pro Dave que deve comer também para os meus filhos. Meu filho mais velho, quando saímos para comer, ele diz, o que você quer? Porque ele não é muito chato com a comida, ele me diz logo, o que você quer que eu peça, mãe, além do que está no seu prato? Nós temos que aprender a disciplinar a nós mesmos e não fazer coisas em excesso. A Bíblia nos adverte contra as obras da carne, que são as nossas ideias brilhantes e nossos planos para conseguirmos o que queremos, mas que não tem nada a ver com o que Deus nos disse. Não podemos ganhar nossa salvação, eu acho que a maioria de nós sabe disso, mas também tem várias coisas que não podemos fazer e não existe por que tentarmos fazer o que não podemos, como eu fiquei frustrada por muitos anos tentando mudar o meu marido para que não gostasse de esporte. Bem, isso era impossível porque quanto mais eu tentava fazer o não gostar, mais ele assistia e jogava. Então, somente Deus pode mudar um coração. Nós podemos até forçar alguém, através de ameaças e manipulação, a fazer algo diferente por um período de tempo, mas nós, como seres humanos, não podemos entrar dentro de ninguém e mudar o coração. E se o coração de alguém não for mudado, então ele voltará a fazer as mesmas coisas. Eu tentei mudar o Dave porque eu não gostava de esportes, não queria que ele gostasse. E um dia, quando entrei na sala, ele estava assistindo um jogo de beisebol, ouvindo um jogo de futebol e polindo seus tacos de golfe, percebi que o meu plano não estava dando certo. Só mesmo uma pessoa burra não perceberia isso, certo? Mas eu fiquei frustrada pelas minhas obras da carne. Por outro lado, pode haver um momento em meu relacionamento onde eu estou orando pelo Dave por alguma área. Eu estou esperando que Deus fale com ele, então eu quero dizer... Eu não quero fugir da vontade de Deus, então pode haver um momento em que Deus me dirá que preciso falar com ele sobre alguma coisa que eu não gostaria de falar. É como se eu nem quisesse ir lá, mas eu sei que Deus está me falando que eu preciso confrontá-lo. Existem coisas que precisamos fazer porque Deus nos falou, não significa que gostamos disso ou não. Também existem coisas que gostaríamos de fazer que não precisamos porque sabemos que não é a vontade de Deus. Não precisamos fazer nossas próprias obras, mas precisamos fazer as obras que são de Deus. Jesus mesmo disse, devo fazer as obras de Deus enquanto ainda é dia, porque a noite está chegando quando nenhum homem poderá trabalhar. Então, muitas pessoas dizem, bem, eu estou crendo em Deus, eu estou crendo em Deus, mas você está fazendo o que ele lhe mandou fazer? Veja, começamos crendo em Deus, mas lemos aquela passagem ontem à noite em Marcos 11, que fala sobre o que você pedir crendo, você receberá, mas então diz, quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Bem, até aqui podemos crer em Deus e receber o que queremos, mas somente se não tivermos falta de perdão em nossos corações. Você tem ideia de quantos cristãos estão crendo em Deus por um milagre e estão ofendidos com alguém?
Você sabe quantos cristãos marcham para o altar todos os domingos, na hora da oração, e pedem a seus pastores que concordem com eles, sendo que estão fofocando a respeito dele no decorrer da semana? Gostaria que você abrisse em Tiago 2. Ensinamos o Evangelho da Graça, sabemos que não podemos ser salvos pelas obras, mas depois de sermos salvos, existem obras que devemos praticar. Não pela nossa própria força, graças a Deus. Para tudo que Deus nos pede, Ele nos dá a habilidade de fazer. E depender, e confiar, e não recebermos o crédito, mas ainda existem algumas coisas que todos temos que fazer, quer gostemos ou não. Será que todos pelo menos estão de acordo com isso? Quem aqui hoje está numa situação em sua vida de estar sendo obrigado a fazer alguma coisa que você não gosta de fazer? Isto vai ajudá-los a fazer, amém? Tiago 2,14. Para que serve ou que proveito tem, meus irmãos, alguém professar ter fé, se não tiver nenhuma obra a mostrar por ela? Uma fé como essa pode salvar a sua alma? Se um irmão ou uma irmã for pobre e faltar comida no dia a dia e você lhe disser bem a Deus, seja aquecido e alimentado. Gente, isso acontece tanto. Uma pessoa te fala essa tremenda necessidade que possui e tudo que dizemos é estar orando por você. Não podemos orar por nada se não estivermos dispostos a suprir aquela necessidade caso Deus nos fale. Amém? Eu estava conversando outro dia com a menina que faz a minha unha. Ela e sua família são do Vietnã. Eles têm 4 crianças pequenas e o marido... Não fala inglês, o que torna difícil para ele sair e conseguir um emprego. Um emprego que poderia sustentar a família, então ela trabalha muito, muito, muito mesmo. E pelas conversas eu gosto de saber quais são as necessidades das pessoas. Se houver alguma evidência de estarem necessitados, eu gosto de saber. E talvez encontrar uma forma de ajudar, porque passei a crer que quando você tem Cristo em você, você quer dar. E não fugimos dos momentos em que podemos ser uma bênção, procuramos meios de sermos bênçãos. A Bíblia diz, veja como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele saiu fazendo bem, e esse era o seu estilo de vida. Fazer o bem deveria ser um estilo de vida, ajudar as pessoas deveria ser um estilo de vida, o sacrifício próprio deveria ser um estilo de vida. Amém? Então, desta forma eu descobri que, primeiramente ela disse algo sobre que sentavam-se no chão para comer. Eu disse, você não tem mesa, você come no chão? Então, eu comecei a conversar com ela e descobri muitas outras coisas que precisavam de sofás, precisavam de roupas, precisavam de uma mesa de cozinha. O aquecedor não estava funcionando no último inverno, então eles tiveram que usar os aquecedores comunitários. Então, eu não somente disse, eu estarei orando por você, mas para falar a verdade, eu nem sequer disse, eu vou orar por você. Eu não precisava orar por ela porque eu tinha a capacidade de suprir a sua necessidade. Amém? Então tomei um pouco de tempo e esforço, liguei para minha filha, que tinha uns sofás que estava esperando para trocá-los. Eu disse, se eu lhe ajudar a comprar outros, você daria estes para essa menina? Então, fizemos aquilo juntas, compramos uma pequena mesa, compramos algumas toalhas e consertamos o aquecedor para quando o inverno chegar. E faremos o que precisar. Me escutem hoje, por favor. Você não precisa orar por algo se você pode fazer. A fé sem obras, ela é morta. Amém? Acho que, na verdade, muitas vezes usamos a oração como desculpa para muitas coisas, até mesmo como desculpa para fofocarmos. Bem, eu não estou contando isso para você por nenhum motivo, a não ser para que você esteja orando. Oh, que mentira!
Não nos importamos se estão orando, apenas queremos contar as coisas, por isso colocamos uma etiqueta de oração para parecer algo espiritual. Vamos lá, gente. Ou bem, estou pregando muito bem hoje. Pense um pouco nisso, gente. Não quero ser radical aqui, mas pense nisso. Como isso poderia mudar as nossas vidas? Como poderia mudar a igreja? Como poderia mudar o nosso testemunho para o mundo todo? Se nós parássemos de orar sobre as coisas pelas quais podemos fazer algo a respeito. Se eu não dissesse mais nada hoje, já valeria a pena você ter vindo aqui. Ele diz em Tiago 2, verso 14, qual é o proveito, meus irmãos, de alguém dizer que tem fé, mas não tem as obras? Verso 15, se um irmão ou irmã for pobre e faltar comida, e você disser a ele, a Deus, esteja aquecido e alimentado. E dizer para ele, oh, glória a Deus, foi bom ter falado com você, irmão. Sem suprir para ele as necessidades do seu corpo, que bem faz isso? Bem, eu quero saber que bem faz. Para ser honesta, às vezes queremos ir a muitos países pregar para que todo mundo seja salvo, mas eles estão famintos. E é difícil pregar para alguém que está faminto, sabe? Primeiro você tem que alimentá-los e mostrar-lhes bondade, misericórdia e precisa investir um pouco de tempo. Então a fé, meus irmãos, se não tem obras, feitos e ações de obediência... Aqui eu circulei a obediência, mas não somente deve haver as obras, mas essas devem ser obras de obediência. E para ser honesta, você pode chegar num tempo que Deus lhe fale para não suprir a necessidade de alguém. Se estiver realmente ouvindo a voz de Deus, porque eles podem ser aproveitadores, profissionais. Todo lugar que vão falam com as pessoas sobre o que precisam e possuem mais coisas do que você. Ou não estão fazendo a parte deles, não estão fazendo o que Deus lhes disse para fazer? Amém? Eu fiz a ela algumas perguntas antes de me envolver nisso. Eu falei com ela sobre a sua fé e você vai à igreja regularmente, você dizime e oferta lá na sua igreja. Queria ter a certeza que não havia nenhuma porta grande aberta, que não importasse o que eu depositasse no buraco, não estaria ajudando em nada. Mas chega um tempo em que Deus fala para você... Pare de ajudar aquelas pessoas, você não está ajudando, está lhes magoando. Isso aconteceu comigo. E é muito difícil também, porque todos vão pensar que você está com raiva quando você não quer que pensem assim. A fé, se não é acompanhada pelas obras de obediência, por si mesma, é destituída de poder. É inoperante. Eis aqui alguns exemplos do que eu quero dizer sobre ter fé com obras. Eu sei que não posso mudar a mim mesma. Eu não posso mudar a mim mesma. Somente Deus pode mudar-me. Mas Ele não fará a não ser que eu estude a palavra. Eu não posso mudar a mim mesma. Mas se eu não estudar a palavra, Deus não me mudará. Porque em 2 Coríntios 3 diz, ao continuar a observar a palavra de Deus... Você é mudado à sua imagem de glória em glória em glória. Bem, quantas pessoas querem ser mudadas, mas não se autodisciplinam? Disciplinam a si mesmas para estudar a palavra de Deus todos os dias regularmente. Não estou falando sobre ler um capítulo por dia por obrigação para poder ter uma marca e uma estrela na sua Bíblia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre estudar. Estou falando que se você tem um temperamento ruim, você pega a sua Bíblia e procura na concordância cada passagem que você possa encontrar sobre a raiva e senta-se e escreve cada uma delas em um caderno e confessa todos os dias. Não estou falando sobre entrar na fila de oração e dizer, eu tenho um temperamento ruim, você pode pôr as mãos sobre mim. Posso lhe impor as mãos até não lhe restar mais cabelo nenhum na cabeça, e se você não fizer a sua parte, mesmo assim não resolverá nada. Gosto de orar pelas pessoas, fico feliz de poder orar por elas, mas estou cansado de orar por pessoas que não fazem a parte delas. Deus mudará você, mas você tem que estudar. Deus mudará você, mas você tem que orar.
Existem coisas que não posso fazer e coisas que eu posso. Quero que ouça o que vou dizer, porque essa é uma verdade muito importante que Deus me deu há muitos anos atrás e pode ser um guia para você. Se eu fizer aquilo que eu posso fazer, Deus fará o que eu não posso fazer. Você entendeu isso? Tem coisas que eu não posso fazer, mas vou fazer o que eu puder fazer. Não posso mudar o meu marido, mas posso amá-lo como ele é. E se eu fizer isso, não poderei mudá-lo, mas posso parar de aborrecê-lo. A Bíblia diz que uma mulher não deveria aborrecer ao seu marido. Toda vez que eu olho para você, está assistindo o jogo. Tem que jogar golfe, aborrecendo, como se fosse um disco quebrado. A Bíblia diz, cante ao Senhor um novo cântico. Alguns de vocês precisam virar o disco. Amém? Ame a palavra. Faça um investimento na palavra. Invista um tempo na palavra. É algo que você pode fazer. Você não pode mudar a si mesmo, não pode mudar a sua família, não pode mudar os seus parentes, você não pode se fazer bem-sucedido, você não pode prosperar por si só, mas pode dar e fazer o que Deus lhe falar para fazer. Quantas pessoas querem um milagre de redução de débito? Sim, gente, você está nessa, sim, glória a Deus. Quantos de vocês querem se disciplinar quando forem ao shopping e parar de colocar coisas na sacola que você realmente não precisa levar? Estou parecendo uma mãe aqui hoje, não estou? Mas não somos assim, vivemos de forma desordenada e excessiva, e então, quando isso vem nos esmagando, queremos um milagre. Mesmo assim, mesmo se você tiver um milagre de Deus, e Deus fará milagres para lhe tirar do problema, especialmente se você foi ignorante e não sabia o que estava fazendo. Acho que temos regras diferentes quando somos alguém que comete a mesma estupidez centenas de vezes. Então eu acho que Deus deveria tratar com as pessoas assim de forma mais séria, sabe? Amém? Porque não estão entendendo. Algumas vezes, se Deus lhe tira do problema com facilidade, você arruma o problema de novo porque pensa que é fácil para consertar. Então Deus opera milagres e traz uma libertação sobrenatural e soberana para as nossas vidas, mas isso não quer dizer que não haverá nada que Deus não requererá que você faça. Eu falei sobre o homem ontem à noite que era cego e chegou para Jesus e creu que Jesus poderia curá-lo, mas precisava acrescentar algo à sua fé. Jesus cuspiu e fez uma lama e passou nos olhos dele, então disse ao homem cego, vá lavar-se no rio logo ali. Bem, como ele ia chegar lá? Ele era cego. Nunca pensou nisso? Pensou? Então eu não sei qual tipo de passo de fé aquele homem teve que dar, mas tenho certeza que pensou que aquilo tudo era estúpido. Jesus não precisava colocar uma lama sobre os seus olhos, ele poderia ter dito, seja curado. Ele não precisava daquilo, mas aquele homem precisava, sabe? Eu não sei, talvez quando ele começou a andar, alguém chegou e o ajudou a chegar lá, mas algumas pessoas nem sequer dão o primeiro passo, então não recebem a ajuda de que precisam. Talvez se você for ousado bastante para dizer, bem, eu não sei como farei isso, mas se foi o que Jesus me disse para fazer, então lá vou eu, é afundar ou nadar. Então quando você dá esses primeiros passos, Deus envia alguém para ajudá-lo e dará as coisas que você, sabe, não tem, ou ele mesmo se envolverá para o seu benefício. Bem, sabe, sermos parceiros com Deus é algo tremendo, mas também é uma responsabilidade. Deus tem uma parte e podemos ter a certeza de que Ele sempre fará a sua parte. Mas nós também temos a nossa e nós não gostamos de fazer a nossa parte. Então, por muitas vezes, nós temos que disciplinar a nós mesmos para fazermos o que nós sabemos que deveríamos fazer.